Saúde e bem-estar. Bora continuar falando de saúde, porque o primeiro simpósio de cranioestenose e cirurgia craniofacial de Fortaleza acontece sábado agora, na Universidade de Fortaleza. O evento vai promover debates sobre essa condição congênita, caracterizada pelo fechamento prematuro de uma ou mais suturas cranianas, articulações fibrosas entre os ossos do crânio de um bebê. Eduardo Jucá, ele é neurocirurgião pediátrico e professor do curso de medicina da Universidade de Fortaleza, e ele vai explicar para a gente como é que esse evento vai funcionar. Então vamos dar bom dia para ele juntos? Bom dia para o senhor, doutor Eduardo Jucá. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que fazem o Bom Dia Nordeste. Obrigado pelo espaço para a divulgação do simpósio, o primeiro simpósio de cranioestenose de Fortaleza, uma condição que precisa cada vez mais de visibilidade, porque, por um lado, ela ameaça o desenvolvimento neurológico das crianças e, por outro, ainda é muito desconhecida. Então, as alterações do formato do crânio do bebê precisam ser investigadas cedo, porque o tratamento, quanto mais cedo, mais chances ele tem de ser bem-sucedido. Para a gente entender, doutor, um bebê que tenha cranioestenose, como é que é a cabecinha dele para a gente entender o que a gente está falando? Pode variar, não é? Porque nós temos no nosso crânio não um osso único, mas várias placas ósseas e a região entre essas placas ósseas se chama sutura. Essas suturas estão abertas durante a fase de lactente do bebê e é nelas que o crânio cresce. É ali que é produzido o osso para o crescimento da cabeça. Então, a depender da sutura que é fechada precocemente, o crânio evolui em um formato alterado diferente. Mas ele pode ficar mais alongado, mais achatado, assimétrico. O que é importante perceber é que fugiu daquilo que é esperado. E isso deve servir como um sinal de alerta para o início da investigação. Então, quem é que começa esse percurso de investigação? As famílias, principalmente, e depois pediatras, profissionais de saúde que acompanham a criança, na puericultura, que é aquele acompanhamento de pediatria dos primeiros meses. Então, profissionais de saúde e famílias juntos funcionam aí como guardiões do que eu chamo de matéria mais nobre do universo, que é o sistema nervoso das crianças. E é dessa maneira que a gente percebe, então, a possibilidade da cranioestenose. A confirmação vem por uma análise pelo especialista, no caso, o neurocirurgião pediátrico, mas a gente está em um ponto avançado da linha de cuidado. A gente precisa muito que a suspeita seja feita. Então, é preciso divulgar, sim, essa situação que afeta muitas crianças em todo o Brasil. E para você ter ideia, muitas vezes, quando a gente ouve falar da cranioestenose, ela já está dentro da nossa casa, quando a gente ouve a primeira vez. Sim. Ela é caracterizada como doença rara. Então, várias outras condições de saúde, se acontecem com a gente ou com o filho da gente, a gente já ouviu falar de alguém conhecido, de um vizinho, de um amigo, mas a cranioestenose, tanto a gente tem que avançar na divulgação dela, que a maioria das vezes a gente ouve falar a primeira vez, já é o nosso caso. Agora, doutor, isso acontece na gestação, mas dá para ver quando o bebê está sendo formado ou é no nascimento? Existe como prevenir? A posição que o bebê, que o feto está na barriga, lá no útero, isso interfere? O que causa a cranioestenose? Excelente pergunta. A causa é genética. São genes que controlam o fechamento das suturas e o crescimento do crânio. Ou seja, é ao acaso. Então não há ainda um modo de prevenção. Há outras situações fetais, embriológicas, que já têm um modo de você diminuir o risco. Por exemplo, a espinha bífida, você diminui o risco tomando ácido fólico, isso é bastante conhecido. Mas para a cranioestenose, não. É possível identificar ainda durante a gestação, nos ultrassons pré-natais,
É, mas há um certo grau de dificuldade. Então, a grande maioria dos casos acaba sendo descoberta depois do nascimento, ainda nas primeiras semanas de vida, justamente quando se percebe uma alteração do formato do crânio. Então, por isso é que as famílias precisam estar atentas e os profissionais preparados para acolher essa suspeita e dar continuidade no fluxo de investigação. Porque quanto mais tempo ficar a cranioestenose sem tratamento, o que que a gente tem? Um conflito entre a caixa craniana, que não se expande em um determinado sentido, e o cérebro, que está na sua fase de maior expansão da vida toda, que é nos primeiros meses. Então o cérebro precisa expandir, mas não tem para onde. Então por isso o tratamento precisa ser feito logo, nos primeiros meses. Bom, super importante e o tratamento sendo feito logo no início, as chances do bebê ficar com a cabecinha no tamanho esperado é normal? Assim, é logo? Na grande maioria dos casos, sim. O tratamento é com cirurgia. E isso impacta muito as famílias, né? Ninguém espera ter o seu bebê de meses operado. Então faz parte também da nossa missão dizer que esse caminho é seguido, já foi seguido muitas vezes e que as maiores chances são de uma excelente recuperação. A gente tem a intenção de transformar a cranioestenose em cada caso de cada família em uma história para contar e que a criança possa se desenvolver com o espaço adequado para o seu cérebro se expandir. Perfeito, doutor. Vamos então fazer o convite aí para as pessoas que estão acompanhando a gente, porque lá na Universidade de Fortaleza acontece o primeiro simpósio da cranioestenose e da cirurgia craniofacial. Sábado agora, lá na Unifor. Então, o público-alvo de vocês são pessoas da área, quem tiver interesse ou alguém na família quiser ouvir também. Como é que vai funcionar o simpósio? A tendência atual, Daniela, é a gente juntar os profissionais de saúde e as famílias. E assim é que a gente ajuda a construir o conhecimento e divulgar a informação que tem como principais beneficiários os nossos pequenos pacientes, as crianças. Então, o público-alvo são profissionais da saúde, os médicos, neurocirurgiões, pediatras, os profissionais da reabilitação, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pessoal de enfermagem, todos os envolvidos no tratamento e também as famílias dos nossos pequenos pacientes, todos ali trocando experiências e conhecimento. Só para a gente encerrar, doutor, eu tava pensando aqui uma pessoa famosa, né, que a gente possa ter como referência para a maioria das pessoas entender um pouco melhor. Eu lembrei da filha do Roberto Justus e da Ticiane Pinheiro, a Rafaela Justus. O caso dela é cranioestenose? Sim, sim, e a gente não tem nenhum problema ético em falar, porque é um caso que está amplamente divulgado, Sim, né? A sim, por própria isso que eu lhe família. perguntei. Exatamente. A própria família, e isso eu acho um gesto muito bonito. A própria família fez questão de expor alguns aspectos do caso e do tratamento, justamente para conscientizar e para disseminar informação. É um caso de cranioestenose e um caso de cranioestenose sindrômica, não é? Porque existem as cranioestenoses isoladas, em que você tem uma alteração do formato do crânio, e as cranioestenoses sindrômicas, que vêm associadas a outras alterações, inclusive da face. Quando vem associada a uma síndrome, precisa de mais de uma cirurgia, um tratamento um pouco mais por etapas, mas também faz parte desse conjunto das cranioestenoses. Pois é, então, se você quiser entender ou não estiver identificando muito bem com o que a gente está falando, então é uma pessoa tá na mídia, né, para que você entenda um pouco, é a Rafaela Justus, que foi amplamente Exatamente. divulgado a questão dela, fez várias cirurgias e a gente percebe e vê, inclusive, antes e depois também na internet. Doutor, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelos esclarecimentos tão valiosos aqui. Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico. E bom evento aí, bom simpósio para vocês nesse sábado. Muito obrigado, Daniela, pela oportunidade, pelo espaço. A gente encontra os profissionais e as famílias lá no Auditório H85 da Universidade de Fortaleza, às 8 horas do próximo sábado, dia 22 de novembro. Muito obrigada, doutor. Um abraço.